A crise é um momento crucial onde se revela quem está realmente no governo. O empresário sobre si mesmo ou o seu negócio sobre si ou sobre o empresário? Ou o próprio caos que domina sobre ambos? Se o empresário está sendo guiado pelos princípios eternos, significa que ele ativou o pilar do governo submetendo-os à direção superior de Deus, às suas regras e fugindo da volatilidade do mercado. Isso é a prova de que o caos, ele domina se você não tiver um governo disciplinado de autocontrole, onde a liderança exige vencer as circunstâncias e não o contrário. O empresário, ele é confrontado com a verdade de que a crise não é apenas um desafio externo, mas um teste de sua capacidade de governo e autogerenciamento. Como você está reagindo impulsivamente, sem um plano, ou você tem uma base sólida, um sinal forte, um GPS ativado de governo na sua vida? Você tem que se alinhar aos princípios de Deus, permitindo ser conduzido por Deus durante as turbulências. E é a crise que vai testar a força do seu propósito. Se o empresário está sendo guiado pelos princípios eternos de Deus, isso geralmente se conecta a um porquê que transcende o lucro imediato e passa da mera sobrevivência. Esse propósito mais elevado e duradouro, ele serve como um farol, um princípio que guiará o empresário para que ele não se desvie de um propósito diante a crise. As suas ações, elas são ditadas não pelo medo ou pela necessidade de sair apagando incêndios, sem uma visão maior que justifique um esforço contínuo e um cansaço. A crise, ela mostra o porquê você iniciou, o que sustenta você, o porquê que traz perseverança ao seu negócio. Para suportar a pressão da crise. Se você está desorientado ou desmotivado, é um indicativo de que o seu propósito precisa ser fortalecido e você reconectado com algo inabalável. Você tem que alinhar o seu propósito, ter resiliência e uma paixão necessária para navegar pela crise com um significado, em vez de apenas sobreviver a ela. A sabedoria de Deus, na crise, você acaba descobrindo que se você for guiado pelos princípios de Deus, são princípios eternos, ou se você vai reagir apenas ao caos ao redor. Esse é o teste final da sabedoria. A sabedoria é o discernimento para atender a situação. A capacidade de aplicar os princípios corretos e a inteligência para agir de forma estratégica. Ser guiado por princípios eternos é a aplicação da sabedoria superior que oferece clareza e soluções além do óbvio. É reagir ao caos, demonstrando um discernimento, uma mente dominada por estratégias de Deus, não pelas confusões, e não agindo pelo impulso, mas tendo uma base sólida em conhecimentos e em princípios. A sabedoria eleva o seu nível durante a crise. É na crise que o empresário ele percebe que exige dele algo maior, além de soluções paliativas. Exige um discernimento profundo, uma sabedoria não baseada em teorias ou no mercado, mas uma busca por clareza e soluções que vão permitir não apenas sobreviver à crise, mas emergir dela mais forte e mais sábio, pois você terá agido com base em princípios testados e não agido por meio do pânico. É na crise que descobrimos se estamos sendo guiados pelos princípios eternos de Deus ou apenas reagindo ao caos, ao que está em redor. Esse é um convite para a sua autoavaliação e a busca de uma fundação mais sólida, para que você fuja das incertezas e que você ative o seu GPS empresarial, para que você tenha um governo não refém dos sentimentos, mas você tem um propósito, que você consiga enxergar além das tempestades, porque você vai ter a sabedoria para tomar decisões sólidas, mesmo sob pressão. Então, tem um governo para não ser refém dos seus sentimentos. Essa frase é um lembrete crucial de que a liderança começa de dentro e o controle emocional é a base para qualquer sucesso sustentável. Então, como isso se manifesta? Da forma mais direta e poderosa possível, porque é o pilar do governo.
Você não vai ser refém do medo, do caos. Significa que você vai ter um autogoverno que vai liderar sobre as emoções, seja medo, raiva, euforia desmedida, frustração, desânimo. Você vai tomar o controle das decisões e ações empresariais, seguindo uma rota certa, baseada em princípios, que você vai sendo guiado pelo governo de Deus na sua vida. É a capacidade de você exercer uma autoridade sobre o próprio mundo interior seu, submetendo os seus sentimentos à razão, à fé e aos princípios, em vez de deixá-los ser levados pelo medo e pelas inseguranças. Governe sobre você, sobre os seus negócios e tenha um porquê estabelecido, que vai um sentimento além do desânimo, do medo, da impaciência, que são inimigos do seu propósito, que fazem com que o empresário tente desistir quando os resultados não vêm rápido ou fazer ele mudar de rumo constantemente. Mas quando se tem um governo sobre os sentimentos, o empresário, você consegue, mesmo quando for abatido por grandes emoções que te puxam para baixo, que tentam te desviar, o propósito vai ser o seu farol. Você vai estar com o olho fixo no farol, naquela estrela guia, que mesmo cansado, mesmo sabendo das pressões e das incertezas, você vai saber qual a verdadeira força que você tem que ter para perseguir esse propósito duradouro, essa capacidade de gerir as suas emoções e não ser refém dos seus sentimentos. Você vai sustentar as paixões, o compromisso com uma visão, mesmo nos vales mais escuros, garantindo que o seu porquê seja o motor e não as flutuações emocionais do seu dia a dia, mas você vai estar seguindo a rota certa. Aqueles sentimentos desgovernados, turvos, que impedem o discernimento, que impedem a aplicação da sabedoria prática, também serão jogados por terra. O medo, ele pode levar à paralisia, às tomadas de decisões precipitadas, a raiva, descontroles, euforias, riscos, depressão, ansiedade. Então o governo faz você controlar sobre a sua mente, fazendo você ter calma, para que a sabedoria prevaleça, para que você possa analisar objetivamente os dados, aprender com os erros e buscar conselhos sensatos e aplicar conhecimento de forma eficaz, transformando a teoria em resultados. Você, empresário, compreenderá que a lucidez e a capacidade de tomar decisões sábias depende diretamente da estabilidade emocional do seu interior. Ao exercer esse governo sobre os seus sentimentos, você cria um ambiente mental necessário para acessar e aplicar a sabedoria, garantindo que as suas escolhas sejam fundamentadas em princípios e discernimentos e não apenas em impulsos emocionais. É um pilar fundamental do método, porque o governo, ele é a base do autogoverno, porque ele permite a você, empresário, exercer autoridade sobre o seu mundo interior. E o propósito, ele te sustenta a perseverar em direção a um porquê, protegendo você das flutuações emocionais. E a sabedoria, ela abrirá caminho para o discernimento claro e aplicações práticas do conhecimento na sua vida, na sua empresa, livres das influências e das distorções das emoções. Então, tem um propósito claro para enxergar além da tempestade. Essa frase, ela te traz a capacidade transformadora de um propósito claro que permite a você, empresário, transcender as dificuldades e manter o foco no longo prazo. Porque você estabeleceu um governo superior de autoridade sobre você e sobre as suas emoções. No entanto, ele oferece a você uma direção superior de Deus, um norte fixo, que permite você, empresário, governar suas emoções e focar na estratégia a longo prazo, em vez de se deixar levar pelo pânico do momento. É o propósito que dá autoridade para você resistir à pressão e manter o controle do leão interno dentro de você, disciplinado na visão e além do problema imediato. Não é apenas uma visão, mas uma ferramenta de algo do governo. Ao você ter um porquê claro e inabalável, você vai adquirir a capacidade de gerenciar as suas reações diante ao caos, mantendo a disciplina
e autoridade sobre as decisões e ações, mesmo quando o cenário externo é adverso. Isso vai te tornar um líder mais estável e mais confiante, porque você também aplicou junto à sabedoria, que é uma conexão mais direta. O propósito é, por definição, a visão que te permite enxergar além das tempestades e a longo prazo. A tempestade, ela representa as dificuldades, as crises, os obstáculos que obscurecem o caminho, sem um propósito claro. A tempestade se torna um único foco. O empresário se sente perdido, sem um ponto de chegada. O propósito, ele serve como um farol, a razão maior que justifica o seu sacrifício, os seus esforços durante esses tempos difíceis. É essa promessa do que virá depois da tempestade, a meta que te mantém a energia e a motivação, impulsionando a perseverança para conquistar aquele propósito. Então você percebe que o seu propósito, ele é o combustível mais potente para a sua resiliência, a sua perseverança. Porque você vai saber o porquê da sua jornada. Assim, as adversidades das tempestades se tornarão temporárias e gerenciáveis. Então, o propósito, ele não elimina a tempestade, mas ele oferece a perspectiva necessária para você navegar através dela com esperança e determinação, garantindo o esforço que vai valer a pena.